Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti e sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Com certeza vocês já ouviram falar em Warren Buffett e Benjamin Graham. Ambos são conhecidos como ícones do mercado de investimentos em ações. O sucesso alcançado por eles é buscado de forma contínua por quem possui ativos de renda variável. Mas qual a relação entre Warren Buffett e Benjamin Graham? Como Buffett aprendeu e aprimorou as técnicas de Graham? Vamos tentar responder essas questões nesse vídeo. Benjamin Graham era inglês, nasceu em Londres em 1894, mas com 1 ano de idade já havia se mudado para os Estados Unidos com sua família, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Aos 20 anos já era um brilhante economista formado em Colômbia, já nos Estados Unidos. Já Warren Buffett nasceu em Omaha, nos Estados Unidos, em 1930, e queria iniciar sua carreira como empreendedor. As histórias deles se cruzaram na própria Universidade de Colômbia, onde Buffett queria estudar e conhecer o já famoso Graham. Assim, dois dos maiores investidores da história foram mestre e pupilo, e posteriormente ainda chegaram a trabalhar juntos em Wall Street. Buffett teve a oportunidade de conhecer o famoso método de Graham diretamente na fonte, um método que, para a época, funcionava conforme planejado, rendendo a Graham o título de pai do investimento em valor. O método de Graham é explicado com detalhes no livro O Investidor Inteligente, considerado a Bíblia do investidor em mercados de ações. Esse vídeo é baseado no livro de Graham e no livro de Mary Buffett, ex-nora do gênio de Omaha, Warren Buffett, e a análise de balanços. Na descrição do vídeo há os links para a compra desses livros na Amazon caso vocês queiram entender mais sobre eles. Antes disso, senhoras e senhores, o YouTube nos avisa que 80% dos que passam por aqui não são inscritos ainda. Caso gostem do nosso trabalho, se inscrevam no canal e já dê um like no vídeo. Nos ajude a expandir essa pequena área de troca de informações e estudos. Agradeço a todos vocês desde já. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, a análise de investimentos se concentrava na solvência e na capacidade de gerar lucro das empresas. Graham adaptou essas técnicas iniciais de análise, antes feitas para títulos de empresas, para ações ordinárias. Assim, ele se concentrava em buscar quais empresas estavam flagrantemente em discordância entre valor e preço, ou seja, ele buscava encontrar negócios que estavam muito baratos em relação ao seu conjunto de fundamentos. Para isso, ele compreendeu que, assim como hoje, muitos especuladores só estavam interessados em saber, no curto prazo, se a cotação da ação estava subindo ou caindo. A década de 1920 foi marcada por um incrível frenesi em seu início e, como vocês sabem, uma das maiores quebras da bolsa na história, em 1929. Essas discrepâncias absurdas o fizeram perceber que o mercado era muito sensível e que essas variações propiciavam grandes oportunidades para ele. Acreditava que, através da sua visão de longo prazo para as empresas, o mercado iria, em algum momento, reconhecer o erro e corrigir grandes movimentos de baixa. Quando isso ocorresse, ele vendia suas ações com lucros. Uma das métricas usadas por Graham era o que ele chamava de comprar $1 por 50 centavos. Isso significava buscar empresas que estavam sendo negociadas a menos da metade do valor que elas tinham em caixa. Também utilizava outras técnicas, como nunca comprar uma ação negociada 10 vezes o valor do seu lucro anual e vender os ativos que subissem mais de 50% do valor pago por ele originalmente. Outros pontos importantes da estratégia dele eram vender os ativos que não apresentassem bons resultados em 2 anos e, para se proteger de erros cometidos, ele diversificava muito, com mais de 100 ativos. Graham se aposentou em 1950 e, como falamos, seu analista Buffett resolveu retornar a Omaha e ficar longe da multidão enlouquecedora de Wall Street. Durante alguns anos, ele percebeu alguns pontos inquietantes na estratégia de seu mentor. A partir desse momento, Buffett entendeu que poderia ter melhores resultados que ele, fazendo algumas alterações no método original. Através de outros grandes investidores, ele encontrou novas formas de estudar e pensar seus investimentos. O primeiro ponto que ele se atentou foi que nem todas as empresas escolhidas por Graham se recuperavam. Algumas inclusive iam à falência, simplesmente quebravam. Ou seja, algumas das ações subvalorizadas continuavam subvalorizadas. Buffett passou então a buscar métricas que evitassem que esse tipo de erro contaminasse sua carteira de ativos. Já em outro ponto, ele percebeu que algumas empresas vendidas por Graham através da estratégia dos 50% continuavam subindo e subindo, indiscriminadamente. Ele perdia grande parte desse ganho quando vendia a empresa. Isso rendeu a Buffett o entendimento de que algumas empresas simplesmente eram diferenciadas e descer do trem no início da viagem era muito prejudicial ao possível retorno final no longo prazo.
havia algumas coisas nelas que as faziam ser cada vez mais valiosas. Ele então se debruçou em demonstrações financeiras de diversas empresas. Ali ele buscava entender o que as superestrelas tinham e que as outras não tinham. O que ele descobriu foi que elas possuíam vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes, o que as transformavam em monopólios, possibilitando maiores vendas a preços melhores. Portanto, geravam mais retorno, simplesmente ganhavam mais dinheiro. Se uma empresa conseguisse manter essa vantagem competitiva de forma consistente, sua cotação subia indefinidamente ano após ano. Portanto, a estratégia para esses casos era simples: manter esse ativo pelo maior tempo possível ou nunca vendê-lo se essa característica fosse mantida. Ademais, percebeu que as superestrelas, por possuírem esse trunfo de vantagem de mercado, jamais quebrariam. Assim, o momento que o mercado derrubasse suas cotações era, na verdade, uma ótima oportunidade de comprar esses ativos a um preço ainda mais vantajoso para ele. Assim, ao contrário do seu mentor, que não estava interessado em conhecer a fundo a empresa foco do seu investimento, ele era minucioso em sua análise. E, por tão bem conhecê-las, ele não precisava esperar por barganhas. Ele passou a aceitar comprá-las a um preço justo. Buffett passou a compreender a aplicação do conceito de valuation, trazer a valor presente os lucros futuros para a avaliação do preço a pagar por um ativo. Além de tudo isso, ele passou a ter outro benefício graças ao investimento focado no longo prazo. Ele não pagava imposto sobre o ganho de capital enquanto não vendesse seus ativos. Buffett passou então a buscar pelo menos um de 3 modelos de negócios: vender um produto exclusivo, prestar um serviço exclusivo ou comprar e vender um produto ou serviço que o público precisa. No primeiro modelo de negócio, produtos exclusivos, ele inclui a Coca-Cola, a Pepsi, a Procter & Gamble e a Hershey. São empresas que, por meio da necessidade e experiências do consumidor, inseriram sua história nas nossas mentes, nos induzindo a pensar neles quando vamos satisfazer uma necessidade. Isso garante que tais produtos pouco sejam modificados durante o tempo, reduzindo diversos custos, além de possibilitar a venda em preços mais altos e em maiores volumes. Suas demonstrações financeiras mostram claramente essas vantagens através de lucros consistentemente maiores ano após ano. O segundo modelo de negócio é representado por prestadores de serviços, como a Moody's ou a Wells Fargo. Nesse caso, não é necessário construir fábricas para a produção. Isso representa uma grande redução de custo. Portanto, serviços exclusivos que conquistam a mente de seus consumidores podem ser ainda melhores do que empresas que vendem produtos exclusivos. Assim como no primeiro caso, as margens são muito grandes. O último caso é representado por empresas como a Amazon ou a Costco. Elas conseguem vender produtos ou serviços necessários a baixo custo. Aqui, as grandes margens são trocadas por maiores volumes de venda. O segredo é ser comprador e vendedor a baixo custo. Como dito anteriormente, é através dos números apresentados nas demonstrações financeiras das empresas que ele encontrava as suas superestrelas. Nos demonstrativos de resultado do exercício, o investidor deve focar nas margens, além, é claro, do lucro. No balanço patrimonial, é importante se atentar ao caixa disponível e às dívidas, de curto e de longo prazo. Já no fluxo de caixa, o relevante é saber como é usado o dinheiro que realmente entra na empresa. Caso queiram conhecer mais a fundo sobre esses números, temos uma playlist básica de contabilidade para investidores. É importantíssimo entendê-la para realizar uma seleção de bons ativos para nossa carteira. Estude antes de iniciar seus aportes e, como não somos geniais e nem bilionários como Buffett, podemos usar uma simples e crucial tática de Graham para minimizar nossos erros. Diversifique muito. Lembrando que no canal não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo apresentado nesse vídeo. Também, como sempre, seu crescimento patrimonial vai vir apenas do seu trabalho, seus estudos, sua capacidade de poupar e do tempo. E aí, gostaram de conhecer um pouco da relação entre Graham e Buffett? Esses ícones do mercado financeiro podem nos ensinar muito sobre investimentos. Em comum, eles têm a fuga do mercado especulativo que faz estragos gigantescos na vida de muitas pessoas que resolvem se aventurar em renda variável. Métricas de avaliação do preço a ser pago por ativos do mercado alcançaram grandes resultados, cada um deles ao seu tempo. 2 legados de conhecimento para os investidores atuais e futuros. Não precisamos repetir seus resultados, mas devemos aprender com eles. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ative as notificações para novos vídeos. Deixe seu comentário e sua dúvida. Vou buscar atender a todos. Muito obrigado.